Graça e paz em nome de Jesus e uma excelente noite para você que está aqui conosco. É uma alegria muito grande receber cada um de vocês para que a gente possa continuar aprendendo sobre a escola da vida e prestar esse culto, esse serviço ao Senhor. Eu disse isto esta manhã e gostaria de repetir, porque acho que é importante para a gente registrar. Nós estamos prestes a fazer um movimento da nossa igreja de um culto em inglês, onde nós chamamos isso em service. Ou seja, nós vamos oferecer em inglês um serviço. A palavra culto, em português, não traz esse sentido no nosso vocabulário diário. Está mais relacionado a rituais, está mais relacionado a cerimoniais. Mas, na verdade, a palavra culto, em latim, significa prestação de serviço, servir algo a alguém. Então, quando nós estamos aqui, nós não estamos participando de um culto, nós não estamos como espectadores de um culto, nós não estamos assistindo um louvor ou uma pregação, nós estamos prestando serviço ao Rei do Universo. Então, que essa noite, o seu culto, o seu serviço seja excelente e que a sua adoração, a sua vida, a consagração dos seus ouvidos, a atenção do seu coração seja uma prestação de culto verdadeiro e um serviço sincero à presença do Senhor. E por falar em sinceridade, nós vamos falar hoje sobre uma personagem muito importante das Escrituras, cuja sinceridade nos impacta e cuja vida nos inspira. Eu quero falar com você sobre Maria, a mãe de Jesus. E se pudesse dar um subtítulo a esta pessoa tão importante na história da humanidade, eu diria que a Maria, mãe de Jesus, é uma história de completa devoção. Com certeza. Talvez algumas pessoas possam ficar um pouco constrangidas com essa palavra, colocando Maria como devota de alguém, porque estamos mais acostumados a dizer que alguém é devoto de Maria. Nós evangélicos, protestantes, nós compreendemos e entendemos, e para você que está aqui a primeira vez, ou que vem de outras tradições religiosas, cabe uma pequena explicação e breve para você poder se contextualizar ao que nós estamos querendo dizer aqui essa noite. Nós entendemos que Maria não é divina. Nós compreendemos que Maria não é uma mulher imaculada ou sem pecado. Maria é humana como todos os demais humanos. E sendo humana, se tornou alguém totalmente especial ao ser separada e escolhida para a missão mais linda da história da humanidade, que faz parte do projeto de salvação, do plano de salvação de Deus, desde Gênesis capítulo 3, quando Deus prometeu: eu vou levantar e o descendente da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Ou seja, Maria entra nesse projeto milenar de Deus para fazer parte do projeto mais especial da história e da raça humana, a salvação dos perdidos. Porém, nós, enquanto evangélicos, muitas vezes encaramos e assumimos um prejuízo que poderia ser evitado. Por não caracterizarmos Maria como divina, nós subtraímos a admiração que podemos ter por essa mulher. Nós tiramos o fato de ela ser alguém especial, de uma vida admirável, uma mulher piedosa, cuja fé e a coragem deveria ser um elemento pregado, repregado e repensado em nossos dias atuais. Por isso, nós não podemos cometer os extremos e os equívocos que são frutos de uma incompreensão bíblica e uma falta de entendimento da palavra de Deus. Em primeiro lugar, colocar Maria num lugar onde ela não está, porque ela não tem os atributos da divindade. Em nenhum momento das Escrituras ela é onisciente, onipresente, onipotente ou soberana, como é demonstrado na pessoa de Jesus Cristo, sim, o Filho de Deus, e com todos os atributos da divindade. Ela não pode ser a mãe de Deus, porque naturalmente o que vem depois da mãe é o filho. Ou seja, como pode o Criador do universo ser gerado pela mãe? Ou seja, nós estamos diante de uma contradição de termos. Ela pode ser a mãe de Jesus, tendo em vista que Jesus tem duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana, que coabitam na mesma pessoa. Jesus é 100% homem e 100% Deus, mas Maria é mãe do Jesus enquanto homem, enquanto encarnado. Maria também, no seu cântico de júbilo e de exultação, ela diz: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ora, se ela tem Deus como Salvador, significa, portanto, que ela mesma não pode salvar. E como todos os seres humanos, precisa também da graça e da misericórdia de Deus, que a transforma em filha amada e uma mulher agraciada, como nós veremos. Em todos esses elementos e tantos outros que eu não tenho tempo e nem ao propósito dessa noite nos aprofundarmos, nós podemos dizer: não podemos cair no extremo de tirar ou de colocar Maria no lugar onde ela não está.
mas também não podemos desembocar para um outro extremo, onde tiramos Maria do lugar que ela está, onde eliminamos as suas características, onde subtraímos a sua honra dentro das Escrituras. Mulher importante, digna. Você imagina, entre todas as mulheres, de todas as localizações geográficas, de todas as eras, Deus diz: pronto, chegou o momento, a plenitude dos tempos, e essa mulher agora vai conceber ao meu filho Jesus, que vai salvar a humanidade. Uma mulher tão especial e admirável como essa deveria ser mais vista, mais honrada na tradição cristã protestante, e nós não deveríamos nos sentir culpados em nenhum momento em admirar a vida de Maria, a mãe de Jesus. Então, tendo dito isto, nós podemos seguir adiante e conhecer um pouquinho da história inspiradora e profundamente impactante da vida de Maria, que acontece em Lucas capítulo de número 1, o versículo de número 26, e eu leio com vocês esses textos tão lindos registrados na palavra do Senhor. No 6º mês, Deus enviou um anjo chamado Gabriel à cidade de Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem que estava prometida em casamento e a certo homem chamado José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. Maria estava prometida em casamento a José, e o anjo aparece a Maria para dizer a seguinte frase. Quando o anjo se aproximou dela, disse: saudações, agraciada. Espera um minutinho que eu quero explicar uma coisa para você importante aqui. A palavra grega para agraciada é charistos, que vem do termo carisma ou graça, presente. Quando o anjo se dirige a ela, ele começa dizendo saudações, e a palavra também é caristos. Então, redundantemente, o termo aparece assim: graça agraciada. Percebe? Então veja bem que isso vai aparecer de novo. O Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta caristos, esta graça. Nós traduzimos como saudação, mas originalmente seria graça. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi caristos, agraciada por Deus. Está vendo a redundância intencional? O texto mostra que Maria, ela não é uma mulher que estava cheia de graça, e Deus encontrou nela alguém que seria o estereótipo ideal, santificado, para receber Jesus. Não, ela é cheia de graça, porque Deus a escolheu para ter a graça. Percebeu a diferença disso? E é o que o texto está apresentando em todo o tempo nesse movimento. Então, o anjo explica para ela: você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Em hebraico significa Yeshua. Nós traduzimos do grego para Jesus, no hebraico seria Josué. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a tua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Maria então respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Se eu pudesse afunilar um pouquinho mais a nossa conversa, depois dessa trajetória desse texto, eu diria que Maria não é apenas uma mulher ou uma história de devoção, mas também é uma devoção completa ao chamado de Deus. Dentro da tradição cristã, nós configuramos este texto entre os católicos, protestantes, como a mensagem da anunciação. A anunciação, na verdade, é a palavra da convocação, o comissionamento. O anjo chega até Maria, se revela e diz a ela qual é o comissionamento, a vocação que ela está assumindo em Deus a partir daquele momento. Então, quando nós falamos disso, nós estamos falando de chamado, estamos falando de vocação, estamos chamando de missão. Qual é a missão de Maria? Ser a portadora das boas notícias.
Qual é a boa notícia? Que Deus veio ao mundo para salvar os pecadores e fez isso através do nascimento virginal e também miraculoso de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a boa nova, e Maria agora é o recipiente, a portadora desta mensagem. Por isso diz, a anunciação, você recebeu um chamado e você será portadora das boas notícias às nações. Você consegue perceber qualquer semelhança com outro movimento que Deus fez na história da igreja? Porque Maria, na verdade, só está antecipando o que Jesus faria com toda a igreja. Maria é o protótipo do modelo de envio de Jesus às nações. Maria é a ignição inicial, onde Deus encapsula numa mulher o poder das boas novas para ser trazido ao mundo. Isso acontece em Mateus capítulo de número 28, versículo 18, agora depois de 33 anos, com os discípulos de Jesus e com a igreja que estava surgindo. O que está escrito lá? Está dito, então vocês vão por todo o mundo e pregue o evangelho a todas as nações. O evangelho, a palavra significa boas notícias. Ou seja, o comissionamento de Maria é paralelamente condizente com o comissionamento de toda a igreja. Portanto, a história de Maria é a história da igreja. Por isso que nós podemos olhar para a sua trajetória, podemos olhar para o seu chamado, podemos olhar para a sua vida inspiradora, podemos olhar para os medos e temores que tomam o coração dessa mulher e trazer para a nossa vida, porque o chamado de Maria de ser portadora do evangelho não é diferente do seu chamado e do meu chamado, não é diferente do propósito da igreja estar no mundo. Nós não estamos aqui para ter uma iluminação mais bonita, nós não estamos aqui para ter uma denominação maior, nós não estamos aqui para causar um impacto político, social ou econômico. Nós estamos aqui porque fomos comissionados por Deus, à semelhança de Maria, para trazermos as boas notícias ao mundo. Você é portadora, você é portador, você em cima é portador. Todos nós somos recipientes da santa palavra do evangelho, que agora habita em nós e que é responsabilidade nossa transmitir ao mundo. Portanto, Maria, ela vai engravidar do evangelho. Porque o evangelho não é uma ideia. O evangelho não é um conjunto de doutrinas. As pessoas assimilam participar do evangelho ao adotar algumas doutrinas religiosas ou até aderir a uma denominação evangélica. Isso não é evangelho. Evangelho não é a construção de argumentos ou de rituais. Evangelho também não é a composição de um moralismo religioso. Evangelho é uma pessoa. A boa notícia é Jesus. Nós não temos outra mensagem para oferecer, não temos outra palavra para dar. Este é o evangelho de Deus ao mundo. Jesus Cristo, a boa nova de salvação para a humanidade perdida. Então, Maria está grávida do evangelho. E o que Deus fez com aquela mulher, Ele faz com a igreja. Perdão, porque talvez possa trazer uma confusão em sua mente, mas eu quero usar esse símbolo. Nós também estamos grávidos do evangelho. O evangelho também veio nascer dentro do nosso coração. Nós estamos gestando esse evangelho dentro da nossa alma. Se ele habitou no ventre de uma camponesa da Galileia há 2000 anos atrás, hoje ele habita no coração e na alma daqueles que declaram que Jesus é o seu Senhor. Sim, o evangelho está em nós, habita em nós, porque ele não é uma ideia na mente, ele é uma pessoa em nosso coração. Ele não é um conjunto de normas ou regras, ele é uma relação pessoal e íntima com o próprio Jesus. Isso é evangelho. Portanto, não estamos diferentes de Maria. Também carregamos esta mensagem linda, transformadora e poderosa. A mais poderosa e a mais transformadora de toda a história da humanidade. Jesus Cristo, o Salvador dos perdidos. Agora, que esse chamado é lindo, que esse chamado é poderoso, a gente não tem dúvida. Só que ele também traz consigo alguns outros elementos bem particulares e peculiares que eu queria comentar com você. E eu vou dividir de forma didática para que a gente possa acompanhar a linha de raciocínio aqui. O chamado de Maria, nós podemos dizer que ele é incomum, ele é arriscado e ele é correspondido. Então, em primeiro lugar, eu vou dizer para você que o chamado de Maria é completamente incomum para a época. Depois nós falaremos que esse chamado é arriscado e explicaremos o porquê. E por fim, eu quero mostrar para você o porquê que esse chamado foi correspondido e como ele foi correspondido.
Vamos lá fazer esse movimento juntos aqui. Peço a sua atenção, em primeiro lugar, para a gente tratar que o chamado de Maria é um chamado singular, incomum, totalmente peculiar àquela época. E passo a mostrar para você o porquê que é tão diferente assim. Não sei se você percebe, mas o texto traz a caracterização de quem é essa mulher e como ela foi chamada. Vamos lá. Mulher, jovem, pobre e de Nazaré. Todos estes elementos juntos trariam um total contrassenso ao que seria uma pessoa portadora de uma grande novidade ou de uma grande mensagem ao mundo. Então vamos por partes. Maria é mulher. E mulher nos dias atuais, as mulheres, nos dias atuais, já lutam pelos seus direitos de igualdade de gênero. Já lutam para ter, ainda lutam, melhor dizendo, colocando de uma forma melhor, ainda lutam para ter equiparação salarial, para também terem as mesmas prerrogativas sociais. No mundo atual, com direitos humanos presentes, no século 21, e com tanta informação, ainda existe essa luta. Imagina 2000 anos atrás. Ser mulher naquela época, numa sociedade rígida e patriarcal, onde o homem é a figura da liderança total e completa, e as mulheres e crianças sequer eram consideradas na contagem do censo da população. Os gregos tinham tantos problemas em relação a isso, a figura feminina, que os mais sábios, inclusive, eles não tinham relações sexuais prazerosas com as mulheres. Eles tinham relações com as mulheres para a procriação. As prazerosas eles deixavam para os seus eromenóis, que eram aqueles jovenzinhos que eram formados nos ginásios, musculosos, que tinham um corpo esbelto dentro da beleza padrão da época, para eles poderem ter prazer e não serem, então, de uma certa maneira, como que a gente pode falar? Qual é o contrário de purificados, meu Deus do céu? Impurificados, ou se tornassem contaminados. Melhor, obrigado. Contaminados por aquelas relações com mulheres. Já pensou nisso? Esta é a condição da mulher no período grego, onde Maria está presente numa sociedade altamente patriarcal. Maria não estaria entre os principais elementos para ser portadora de uma mensagem tão importante, tão singela e tão impactante. Então, mulher, você não poderia fazer parte desse projeto. Segundo lugar, ela é jovem. O texto diz que ela era virgem. A palavra aqui significa que ela era adolescente praticamente. Uma mulher, naquele período, onde a expectativa de vida chegava a 45 anos de idade, 45 anos de idade, era comum que a partir da primeira menstruação da menina, ela já fosse desposada a alguém, ou seja, já fosse feito um arranjo matrimonial para ela ser esposa. Aos 14 anos já se atingia a maioridade feminina. E ela poderia então ser mãe. O que nós estamos dizendo é que Maria tinha entre 14 a 16 anos e não mais que isso. A gente tem a imagem de uma Maria, talvez uma senhora, uma mulher já robusta, com um ar pacífico e sereno, mas na verdade é uma mocinha de 14 a 15 anos de idade. Parece um escândalo, mas é isso que é na história. Era comum na época. E as meninas virgens andavam com as suas vestes bonitas, que representavam que elas eram moças, representavam que elas ainda estavam dispostas a contrair o matrimônio, e elas se mostravam ao mundo em relação a isso, e era lindo e maravilhoso, e Maria usava essas roupas por ser uma mocinha jovem. Então como é que uma mocinha pode ter uma mensagem como essa? Como é que uma jovenzinha pode fazer parte de um projeto tão grandioso como da salvação da humanidade? Aqui está mais um argumento de que Deus, Ele também usa os mais jovens. Deus usa você, adolescente. Deus usa você, jovem. Deus chama, porque Deus não está preso ao senso comum. Deus não está preso às estruturas sociais. Deus não faz jus às construções culturais. Deus é subversivo. Ele vai lá e fala, eu quero uma mulher no meu projeto. Não, mas os homens que devem corresponder a isso. Deus diz, eu não me compactuo com os padrões humanos. Então vai ser mulher sim. Vai ser jovem sim, e vai ser pobre sim, porque a palavra de Deus mostra que Maria era profundamente carente. Para que a gente saiba disso, a gente precisa olhar o texto bíblico. Em Lucas capítulo 2, versículo 24, Maria e José vão até o templo para oferecer um sacrifício pela vida de Jesus, pelo nascimento de Jesus ao 8º dia. Quando eles chegam a esse lugar, eles oferecem um sacrifício muito específico. A lei do Antigo Testamento, em Levítico capítulo 1, provava e mostrava
que o mais rico deveria dar um novilho, o menos rico deveria dar um cordeiro, e o pobre de marré deveria dar um pombinho, porque o pombinho você pega na natureza para se apresentar ao Senhor. O texto bíblico diz que José e Maria ofereceram 2 rolinhas, um para cada um. 2 pombinhos, porque eram pobres e não tinham condições nem de comprar novilho e muito menos de ofertar cordeiro. Aí está um registro de que Deus não escolheu o palácio. Deus não foi buscar alguém dentro da suntuosidade da monarquia. Ele não foi encontrar um grande militar robusto do Império Romano. Ele não foi encontrar alguém com posses ou influências políticas naquele momento. Ele vai encontrar uma pessoa simples, humilde, que não tem nada a oferecer a não ser a sua própria vida. E Deus subverte a ordem mais uma vez. Além disso, Maria também era de Nazaré. E não era nada bom ser de Nazaré naqueles tempos. Porque Nazaré ficava na região da Galileia, ao norte de Israel, e que fazia fronteira com povos vizinhos, povos pagãos. Os judeus do sul diziam: os galileus não merecem o nosso prestígio, porque eles são fracos na religiosidade. Eles se misturam com as origens pagãs, eles habituam-se com as práticas rituais pagãs, e o judaísmo nosso é fraco na Galileia. Pior do que estar na Galileia, está em Nazaré, cidade pequena, pobre, fronteiriça também, que tinha muitos dilemas. Inclusive, há um registro bíblico sobre Nazaré muito interessante. Filipe vai até Natanael e diz: Natanael, nós encontramos o Salvador do mundo. Ele vai trazer a salvação à humanidade, o Messias prometido, Natanael. Natanael, estudioso das Escrituras, conhecedor da palavra, ele olha e diz: mas quem é? Então Filipe responde: Jesus de Nazaré. Aí o Natanael dá um passo para trás e diz: Jesus tudo bem, mas de Nazaré, João capítulo 1, versículo 46, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa frase ou essa sentença crava muito bem e carimba o preconceito e a discriminação que os povos tinham a respeito dos moradores de Nazaré. Aí Deus, que tem um grande senso de humor, para provar que todas as nossas manifestações humanas, todo o nosso desejo de controle, toda a nossa sapiência orgulhosa e vaidosa, para Ele não serve para nada, Ele vai buscar uma mulher, jovem, pobre, de Nazaré, para dizer: o meu projeto de transformação da humanidade escolhe pessoas que não têm nada a oferecer de acordo com a sociedade. Deus não está atrás de palácios, Deus não está atrás de eruditos, Deus não conta com aqueles que são poderosos. Deus não está contando com aqueles que vêm em cavalos garbosos ou vêm sobre os seus equipamentos militares. Deus não está associado ao espetáculo. Ele não está procurando os grandes lugares onde existe uma grande coreografia humana mostrando as habilidades de cada um. Deus subverte a ordem para dizer: eu estou procurando adoradores que me adorem em espírito e em verdade. João capítulo de número 4, versículo 23. Ele não está procurando nossa capacidade, Ele não está procurando o seu dinheiro. E se você entrou aqui essa noite pela primeira vez dizendo: eu vou numa igreja evangélica e vão precisar do meu dinheiro, eu digo: nós não precisamos, e tampouco Deus, porque Ele não está atrás de palácio, não está atrás de recursos humanos, Ele está atrás de corações sinceros. E Ele consegue encontrar isso em Maria, Ele vê isso nessa jovem. Por isso, Deus contraria a ordem, Deus subverte a lógica, e nós precisamos nos abrir, queridos irmãos e irmãs, sair do nosso quadradinho religioso, ampliar o nosso entendimento espiritual, para que a gente possa entender que o movimento de Deus ultrapassa a nossa condição de fazer qualquer tipo de conjectura. Enquanto nós estamos tentando achar onde Deus está, o que Deus está movendo, Deus está indo para o deserto buscar os seus anônimos. Foi isso o que registrou Lucas, o médico. Em Lucas capítulo 3, versículo 1 a 3, ele diz o seguinte: no ano onde Herodes era o tetrarca da Galileia, e no ano em que Caifás e Anás eram sumos sacerdotes do templo, Deus chamou João no deserto. Isso aqui é um contrassenso absoluto. Anás e Caifás no sacerdócio, que correspondiam à proposta religiosa. Herodes num templo, no palácio suntuoso, que correspondia ao poder político e econômico, até militar. E Deus vai no deserto buscar o João, anônimo. O João que não tem nada a oferecer.
o João que só tem a sua vida. Por isso eu posso garantir para você essa noite, que pela palavra de Deus, Deus está procurando você. Você está dizendo, não, esse chamado não é para mim. Não, eu não faço parte do projeto de Deus. Eu sou jovem demais. Não, eu ainda sou solteiro. Não, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Não, eu sou empresário. Não, eu não posso fazer isso agora. Deus está chamando você. Porque se Ele chamou uma mulher pobre da Galileia e que fez dela um projeto de salvação para a humanidade junto ao seu plano eterno, o que Ele pode fazer com você? O que Ele pode realizar na sua vida? Não há impeditivos para Deus nos chamar e não há tradições suficientes que possam nos impedir de ver isso acontecendo. Inclusive, Paulo diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28, a seguinte frase: Deus, olha o bom humor de Deus, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as que não são, para reduzir a nada os que são, para mostrar o poder da sua glória. Deus não está procurando palácio, Deus não está procurando poder humano, Deus não está procurando capacidades pessoais, Deus está procurando corações sinceros. Ele encontrou em Maria. Queira que isso aconteça comigo essa noite. Queira, Deus, que isso aconteça com você também essa noite, em nome de Jesus. Este é um chamado totalmente incomum. Não faz parte do script religioso. Por isso que os judeus rejeitaram a Jesus e ainda hoje o fazem. Não faz sentido. E eu pergunto para você, desde quando Deus faz sentido? Porque tentar dar sentido é o que nós tentamos fazer de uma certa maneira com a máxima cartesiana. E aí vem o Immanuel Kant com a máxima da razão, tentando trazer sentido às coisas misteriosas de Deus e fazer com que tudo tenha lógica. E desde o iluminismo a gente tenta atribuir razão a uma coisa que se explica pela fé. E até hoje a gente diz, não faz sentido Deus usar essa pessoa, não faz sentido Deus fazer isso com uma família, não faz sentido uma pessoa ser levantada dessa maneira. Não faz, não fará, porque Deus simplesmente não entra na caixinha racional que nós mesmos construímos. Agora é hora de entendermos que esse chamado se adere pela sua excentricidade. É bem excêntrico, é verdade. Quem diria que o menino que tremia aquelas folhas na apresentação de trabalhos de geografia, aonde eu aparecia na frente da minha turma de ensino médio, no primeiro ano, e dizia, as principais capitanias, peraí, alguém segura aqui para mim esse papel, por favor. Quem diria que alguém poderia ficar na frente de pessoas como você? Não faz sentido, mas Deus faz. Não faz sentido levantar uma mulher que acabou de se divorciar e que se sente totalmente inútil. Não faz sentido, mas Deus faz. Não faz sentido um jovem que tem dificuldades de fala e até de raciocínio. Não faz sentido, mas Deus faz. Não faz sentido um empresário cheio de poder e cheio de capacidade financeira ser despertado para servir no reino com total intensidade. Não faz sentido, mas Deus faz, porque Ele não está preso à nossa própria construção. Esse chamado é singular. Para Maria, para você e para mim. Um chamado inestimável, sublime. Além de ser incomum, ele é sublime. Porque é ter o Evangelho e que alegria é isso. Por isso que o anjo, quando vai falar com Maria, diz, graça, agraciada, graça, você será agraciada. É mais ou menos essa conversa. E eu faço um movimento do mundo de Bob. Os mais antigos sabem o que eu estou dizendo. Eu fico imaginando o Gabriel lá na eternidade. E o Gabriel sabe do projeto de salvação, porque ele estava lá no Jardim do Éden. Ele viu quando Deus prometeu, eu vou levantar alguém que vai pisar a cabeça da serpente. E o Gabriel vê toda a trajetória da história humana. Levanta-se Abraão, levanta-se Moisés, levanta-se Davi, levanta-se Jeremias. E ninguém é aquele que pisaria a cabeça da serpente. De repente, o Gabriel está lá na eternidade e Deus diz, vem cá, Gabriel. E ele diz, sim, Senhor, eis aqui o teu servo. E Deus diz, chegou a hora. Você vai contar ao mundo que a salvação chegou e que eu vou resgatar os nossos filhos. Gabriel diz, Senhor, chegou a hora. Sim, é esse tempo que nós estamos aguardando desde toda a eternidade. Então eu vou, Senhor. E quem será o homem? Quem será o beneficiário disso? E Deus diz, vai ser uma mulher. Ela é pobre, ela é jovem e ela é da Galileia. O Gabriel fala, Senhor, o Senhor pensou em como isso vai chegar às pessoas? E o Senhor diz, vai Gabriel e cumpre o chamado. Quando Gabriel chega, ele não tem outra frase.
Graciada, agraciada, graça, agraciada. É mais ou menos aquela propaganda que estão fazendo no futebol. Ele fica agraciada, 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 agraciada. É isso, ele não tem outra palavra porque é o Evangelho. Por isso que ela é chamada bem-aventurada entre as mulheres, não sobre as mulheres, porque ela não está numa condição de distinção, ela está numa condição de simplesmente demonstrar que ela é muito bem-aventurada, porque é feliz, feliz, feliz porque tem um Evangelho. Você é feliz, eu sou feliz, nós temos essa santa responsabilidade, e esse sublime chamado, sermos portadores do Evangelho, que veio residir em nosso coração, através da pessoa admirável e magnífica de Jesus. Mas vamos lá que o nosso tempo correu. É um chamado profundamente arriscado. É lindo, é incomum, a gente diz glória a Deus, eu quero isso, como Maria eu também quero estar ao Senhor. O problema é que a gente não sabe o que, ou quais são os riscos inerentes a esse chamado. Tem algo aqui anexado. Tem algo que muitas vezes nós não percebemos. Em primeiro lugar, quando Maria, ela recebe esse chamado, ela tem que estar consciente que ela vai ser vítima de discriminação. Pode ser muito arriscado para ela isso. Se hoje, uma mãe solteira, que engravida sem estar casada, já é vítima de discriminação e até de preconceito, você imagina 2000 anos atrás, numa sociedade patriarcal e rígida. Você imagina ela chegando em casa e dizendo para o papai e a mamãe, estou grávida. E aí o papai e a mamãe diz, mas filha, olha o que a gente fez por você, a gente cuidou, você já ia casar, por que você e José fizeram isso? E ela diz, não, mas eu não estou grávida do José. Filha, nós pagamos o melhor colégio particular para você, nós demos aula de etiqueta, levamos você para aconselhamento pastoral. Filha, nós compramos o vestido de noiva para você. Como você faz isso com o papai e a mamãe? Agora você vai andar por aí com um vestido de prostituta, sim. Porque as virgens usavam vestes de virgens, as viúvas de viúvas e as adúlteras vestes de adúlteras. E Maria poderia ser considerada uma como essas por ter engravidado antes do tempo e ser rechaçada entre todas as pessoas. Há um risco nesse chamado, não é qualquer coisa não. O segundo risco é ela ser abandonada por José. Sim, porque ela está em contrato matrimonial. E contrato naquela época já era um casamento. Para desfazer o contrato deveria fazer um divórcio, mesmo sem antes terem se tocado. Então, o José poderia abandoná-la e ela poderia ficar sem o esposo, inclusive. E de fato o José pensa isso. Em Mateus capítulo 1, versículo 19, o José está com medo do que vai acontecer, quando ele fica sabendo que Maria está grávida. Sim, porque Maria ficou grávida, foi lá para Belém, foi na casa de Isabel, quando ela voltou estava grávida já de uns 3 meses. Aí José fala, como assim? O que aconteceu, Maria? E aí o José faz um plano secreto de deixar Maria. Ele fala, eu vou sair de fininho, ninguém vai saber de nada, eu não vou expor ela que o filho não é meu, eu vou desaparecer para ela não ser para eu não ser cúmplice de algo pior ainda. Só que daí vem um anjo à noite em sonho e fala, José, fica tranquilo, não precisa vazar, não precisa dar linha na pipa. É lógico que essa é uma tradução muito mais moderna, né, que a gente está usando. Mas José, fica por aí, porque o plano com Maria foi o Senhor Criador que mandou para você. E José fica. Só que tem um terceiro elemento. Quando nascesse aquela criança, se o filho não fosse de José, e ela fosse considerada adúltera, estando casada com José, o negócio ficava pior ainda. Em João capítulo 8, eles pegam uma mulher adúltera e levam até a presença de Jesus e dizem, a nossa lei de Moisés manda apedrejar a mulher adúltera. Sim, Maria poderia morrer por apedrejamento, só pelo fato de ela estar grávida de outro alguém que não era José. Como explicar isso? Eu pergunto para você, você assumiria esses riscos? Você estaria disposto a pagar o preço por esse chamado único, sublime, mas que tem custo? Sim, meus irmãos e irmãs, porque eu não posso vir domingo após domingo, embelezar o Evangelho, açucarar um pouquinho mais, para tirar o amargor que ele tem. O Evangelho tem custos, não tem só benefícios. Existem perdas e prejuízos inerentes à nossa aceitação a esse Evangelho. Mateus capítulo 16, versículo 24 diz, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É um chamado para a morte, é um chamado para morrer, é um chamado para dar a vida total. E não adianta a gente querer
se bajular com palavras bonitas apenas. Eu preciso contar todo o evangelho para você. A parte boa é que Deus veio salvar, libertar, curar, te levar para o céu. A parte boa é que Ele veio dar vida, vida e abundância. A parte boa é que Ele restaura. A parte boa é que Ele alegra. Mas eu também preciso mostrar para você que o evangelho pede compromisso e que pode ser que você tenha prejuízo na sua vida. Pode ser que você perca os seus amigos que você gosta nesse momento de ficar com eles. Pode ser que você perca o patrimônio que você tanto idolatra e se submete a ele. Pode ser que você perca aquela família que te admirava antes de você ser crente. Pode ser que você perca negócios importantes que à luz da palavra de Deus nunca mais você fará. Pode ser que você perca o seu namoro impuro e insensato, totalmente anticristão ou antibíblico. Pode ser que você perca algumas coisas que você valoriza grandemente. Mas a questão não é o prejuízo. A questão é para onde estamos olhando a despeito do prejuízo. Porque Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Se alguém pensa que pode ter coisa bonita, eu mais. Sou judeu, da linhagem de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei fariseu, quanto à justiça que é na lei, eu sou irrepreensível. Não tem ninguém igual a mim. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa do conhecimento de Cristo. Sim, deveras, eu considero tudo como esterco. Não é só perda, é esterco, dejeto. Eu considero tudo isso como nada para poder alcançar a sublimidade do conhecimento de Cristo e ser conhecido por Ele. E conhecê-lo tal qual sou conhecido por Ele. Paulo diz, eu sei qual é o prejuízo, mas o benefício que eu tenho nele não se compara. Por isso servir ao evangelho inclui riscos, mas é incomensurável. Não dá para comparar com outra coisa. Não dá. Por isso eu prego o bônus do evangelho, mas eu também não posso deixar de pregar o ônus do evangelho, meu irmão. Seguir a Jesus vai te custar algumas coisas, muitas delas. Mas eu posso te garantir para você que nenhuma delas seriam importantes o suficiente para te manter em Cristo. Porque se você perdeu, significa que não era necessário. Este é o lema do cristianismo. Quando eu venho a Jesus e me tiraram algo nele, é porque não era necessário. E Maria diz, eu vou ficar grávida? Como é que vai ser isso? O anjo explica. E aí o que ela faz, irmãos? Diante do risco? Será que ela teria a coragem que nos falta hoje? Será que ela teria a prontidão que também nos falta hoje? Sim, porque essa é a última parte. Esse chamado, ele é correspondido. Maria diz, eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua palavra. Coragem, ousadia, disposição, fé. Uma mulher que não tinha nada mais a se apegar. Ela só tinha uma palavra. Uma palavra ela tinha. Você vai conceber e vai dar luz a um filho, e ele será o Filho do Altíssimo. Ela não tem mais nada, queridos. Ela não tem croquis, ela não tem organograma, ela não tem planejamento estratégico. Ela só tem uma palavra. E ela diz, cumpra em mim a sua palavra. A palavra aqui em grego significa rema. É diferente de logos. Logos é a palavra da racionalidade, é a palavra da criação. Rema é a palavra da revelação, é a palavra da promessa. Quando Deus promete, Ele não está mostrando uma possibilidade futura. Ele está dizendo de algo que acontece, e já aconteceu desde a eternidade. Promessa de Deus não é uma probabilidade. Promessa de Deus é uma verdade. E Maria diz que cumpra em mim a sua rema. A palavra de Deus, não a palavra dos homens. Essa mulher consegue dizer, eu não tenho nada para me apegar, eu só tenho a tua palavra. E ela diz, eu vou obedecer a esse chamado. Obedecer. Você tem uma promessa de Deus, de que Ele é bom, de que Ele provê, de que Ele cuida, de que Ele sustenta, de que Ele guarda, de que Ele livra, de que Ele abençoa. Você tem essa promessa de Deus. Agarre-se a ela e obedeça a essa palavra. Porque não adianta você saber e ter consciência se você não tiver atitude. O alfabeto do homem e da mulher de Deus não é A, B, C, D. O alfabeto do homem e da mulher de Deus é obedecer. É assim que nós chegamos ao lugar que Deus nos chamou a viver nele.
é obedecendo, é pegando as promessas, dizendo: é isso que eu vivo e é isso que eu vou viver nele. Maria tem essa disposição, porque obedece. Ela diz: eis aqui a tua serva. Essa palavra é linda. A palavra eis é a palavra demonstrativa que diz: estou aqui. Isaías 6:8. Eis-me aqui, envia-me a mim, disse Isaías. Eis-me aqui, a mesma palavra, eu estou aqui disponível, serva disponível. Só que ela usa a palavra: eis aqui a tua serva. Essa palavra é linda. Infelizmente, nosso português, quando a gente fala de servo, o que você pensa? Vamos lá. Você pensa em garçom, você pensa em alguém que faz alguns serviços, mas você não pensa em escravos, porque a escravidão está distante culturalmente de nós há pelo menos 100 anos, né? E pensando sobre isso, embora esteja culturalmente muito presente ainda no nosso sistema de pensamento, para nós é muito difícil entender o que é uma pessoa escrava, porque a gente está longe desse contexto. A palavra que Maria usa, ela poderia usar duas palavras em grego para falar servo. A primeira é diáconos. Diáconos são aqueles que servem à mesa, são aqueles que têm liberdade de ir e vir, são servos não permanentes, são provisórios, eles têm uma certa liberdade. A segunda palavra é doulos. Doulos é a palavra do servo que perde a sua identidade, o servo que perde a sua autonomia e o servo que passa a ser propriedade de alguém. Ele não pode mais ir e vir sozinho, ele é de alguém, presta contas a esse alguém. Qual dessas duas palavras você acha que Maria usou para dizer: eis aqui a tua serva? Ela disse: eis aqui a tua escrava. Maria não quer ser uma serva, Maria quer ser escrava do chamado. E eu sei que para você isso parece chocante, porque eu estou chamando você a uma escravidão. Eu estou chamando você a uma escravidão voluntária. A palavra de Deus está convidando você a uma subserviência poderosa da sua vida. E sei que para o nosso linguajar politicamente correto, não faz sentido chamar alguém a ser escravo de Deus. Mas a questão é: você tem sido escravo de quem? Timothy Keller é um pastor norte-americano falecido recentemente. Ele diz o seguinte: todos nós somos devotos de algo e de alguém, e a nossa devoção nos faz servir a esse alguém. Todos nós, de alguma maneira ou de alguma forma, nos escravizamos a alguém ou a algo. Pode ser o seu consumo, pode ser o seu prestígio, pode ser a sua estética corporal, pode ser o seu dinheiro, pode ser a sua religiosidade aparente, pode ser a sua popularidade, pode ser tantas coisas. A verdade é: aquilo que você devota o seu coração é aquilo que te escraviza. Não tem como. Jesus disse isso: vocês não podem servir, e a palavra é doulos, se escravizar a dois senhores. Ou vocês vão servir um e aborrecer ao outro. Vocês não podem servir a Deus, se escravizar a Deus e se escravizar a Mamon. A questão é: você é escravo de quem? Somos escravos de quem? Nesse linguajar que temos de liberdade: eu sou livre, nós estamos atrás da liberdade. Manuel Bandeira disse que o ser humano é escravo de duas coisas: do tempo que ele vive e dele mesmo. Então, se for olhar, a gente não é tão livre quanto a gente pensa, porque o tempo e a cultura já nos prendem em algo, e a nossa maneira de enxergar e o nosso inconsciente psicológico também já determina alguns freios e padrões para nós. Quem daqui é livre? Quem pode dizer: não, essa palavra de escravo não condiz e não convém? Em 1576, um francês de 17 anos, depois de morto, né? Ele escreveu aos 17, 1540 e pouco, mas aos 17 anos ele escreveu, e depois de morto publicaram um livro chamado O Discurso da Servidão Voluntária. E ele dizia o seguinte: todos nós servimos voluntariamente a alguém. Ele estava falando sobre os governos tirânicos dos reis, que empobreciam as camadas populares e se esbanjavam nos seus banquetes monárquicos. E ele dizia: por que essas pessoas se submetem a tal crueldade? Por que elas não se levantam se são muito maior, são maioria? Por quê? E ele diz: porque todos se submetem a quem devotam algo. Aqueles devotavam algo ao tirano, e por isso eles submetiam e serviam.
E essa é uma submissão voluntária, não é impositiva. A pessoa se coloca nessa posição. Ninguém disse que você deveria servir e escravizar pelo prazer. Aí está você. Ninguém disse que você deveria ser escravo do dinheiro. Aí está você. Ninguém disse que você deveria ser escravo da sua agenda. Aí está você. Porque a nossa relação com aquilo que servimos é uma relação de devoção. E nos submetemos automaticamente, naturalmente. James Houston, autor inglês, diz o seguinte, uma palavra linda e maravilhosa, em um livro que ele escreveu chamado O Desejo. Ele fala que devoção, em latim, significa a palavra adição. Adicção. Que em inglês é addiction, que é o vício. Vício total e completo. Então a palavra devoção vem do latim que significa vício. Uma pessoa que é devota a algo, ela é viciada naquilo, ela é viciada nos seus bens, nos seus valores, no seu consumo, ela é viciada no seu ego, ela é viciada nas suas conquistas. E o que Maria diz é o seguinte: cumpra em mim a sua vontade. Eu sou devota do Senhor. Eu coloco o meu coração para te servir. Se é para ser escrava de alguém, eu vou decidir ser escravo da pessoa certa, e ser escravo da causa certa, ser escrava da pessoa certa. Isso é um privilégio, queridos. A palavra de Deus diz em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade. Vocês se escravizarão à verdade, vocês submeterão à verdade. E sabe o que a verdade faz com você? Te liberta. Livre verdadeiramente é aquele que diz: sou escravo de Cristo, sou servo do Deus Altíssimo. Você não é escravo do que as menininhas estão dizendo na sua escola. Você não é escravo do que as pessoas dizem sobre você. Você não é escravo da sua própria popularidade. Você não é escravo do sistema social, econômico ou político. Você não é escravo nem da religiosidade. Você é livre em Jesus, livre nele. A questão não é se eu sou escravo ou não. A questão é de quem eu decido ser escravo. E essa noite, a decisão nossa bem que poderia ser parecida com a de Maria. Eis aqui o teu servo, a tua serva. Eis aqui o escravo do Senhor para viver a tua vontade. Eu já não tenho mais vida em mim. Eu já não tenho mais a propriedade em mim. Eu já não sou mais dono de mim. Quem é o meu dono é o Senhor. Eu estou devotado a Ele, eu estou apaixonado por Ele, eu estou admirado por Ele, eu estou... Desculpa, irmãos, eu vou usar uma palavra que fora do contexto ficaria horrível, mas vocês estão aqui e sabem do que eu estou dizendo, e você que assistiu esse vídeo inteiro sabe o que eu estou dizendo. Nós somos viciados pelo Senhor, somos fanáticos pelo Senhor, nós somos totalmente devotados na presença dEle. Ah, como o Senhor espera uma geração que não se dobra mais aos deuses dessa terra, que não se escravizam mais a si mesmos nesse lugar, mas que devotam a sua vida, o seu coração, a sua história, o seu tempo, sua agenda, seu dinheiro, suas habilidades, seus recursos, seus relacionamentos, tudo para a glória dEle, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele pôs a glória eternamente. Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. É escravo voluntário. Seja um servo e uma serva voluntária, que submete essa vontade maravilhosa e majestosa para cumprir um grande chamado. Devotar-se ao chamado de Deus, como quem conhece o Evangelho. Por isso, se nós temos um ensino na escola de Maria, que ela deixa para nós como registro para os nossos corações, é que todos nós temos um chamado. Todos nós estamos encapsulando o Evangelho. Todos nós estamos habitados pelo Evangelho. Só nos falta devoção. Uma devoção que sobra para outras coisas, mas que nos falta quando fala sobre Ele. Porque você diz que é fanatismo. Porque você diz que é excentricidade. Porque você diz que não faz sentido. E eu posso garantir para você que devoção não faz sentido. Não faz sentido estourar o cartão de crédito para consumir o que você não tem, com dinheiro o que você não quer, com dinheiro que você não pode. Ou melhor, aquilo que você não pode com dinheiro que você não tem. Mas você faz. Isso é devoção. Não faz sentido perder a sua dignidade, a sua integridade, para poder tirar alguns benefícios próprios, por causa da sua devoção àquilo. Não faz sentido e você faz.
Não faz sentido você dar o seu corpo e oferecer como sensualidade ao mundo podre, porque você devota a aparência e se devota ao aplauso humano. Não faz sentido, mas você faz. Por isso, não nos falta o chamado, talvez esteja nos faltando a devoção. Semana passada eu fui assistir Corinthians e Palmeiras, na Arena do Itaquera ao vivo. Oh, e que jogo! Não só porque o Corinthians ganhou do Palmeiras, né? Mas eu vi 46 mil pessoas gritando sem parar durante 90 minutos. As cadeiras do estádio todinho, o estádio todinho com cadeiras acolchoadas. Em nenhum momento eu pude sentar, porque todo mundo fica em pé. Porque é tão vibrante, é tão alucinante, que as pessoas nem percebem o tempo passar. E se a nossa devoção a Jesus fosse parecida com o que nós oferecemos aos outros ídolos dessa terra, sendo que Ele merece muito mais? Você pode continuar indo na arena, você pode continuar indo nos lugares que provocam euforia e alegria, não tem problema nenhum. A questão é, quando chega para Jesus, por que é tão triste? Porque dói a perna, fica cansado, não levanta as minhas mãos, tenho medo de que outra pessoa fique pensando sobre mim. Mas em outros lugares você é simplesmente ridículo. E está tudo bem ser ridículo para o seu Deus, para quem você se devota. E está tudo bem ser ridícula para o seu Jesus, que foi tratado como maldito na cruz do Calvário. E a gente tentando manter as aparências de uma sociedade insana. Está tudo bem ser expoliado, maltratado, discriminado, vítima de preconceito. Está tudo bem perder algumas coisas, porque Ele na cruz fez tanto por mim, e tudo que eu posso dar a Ele é a minha devoção. Não, eu não vou deixar que nada nessa terra roube a minha paixão e o meu amor pelo meu Cristo. E se é para devotar do meu tempo, Ele terá o melhor. Da minha agenda, Ele terá o melhor. Do meu dinheiro, Ele terá o melhor. Da minha capacidade, Ele terá o melhor. Porque se eu sou devoto a Ele, Ele merece nada mais, nada menos do que o meu melhor. E que assim seja em nossa vida, em nossa igreja, todas as vezes e todos os domingos que nos reunimos aqui, ou por onde passarmos, que seja uma eterna devoção no nosso coração. Vamos ficar em pé, queridos, vamos cantar essa canção, e depois eu quero orar com você, para que esse chamado lindo e maravilhoso de Deus na sua vida, seja acrescentado em devoção.